Gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal e ao segundo vídeo do Montando Meu Caderno de Perguntas e Respostas para as minhas amigas, numa vibe assim mais criativa. Para quem não me conhece, eu sou a Cissa e eu gosto muito de arte, sou uma artista e resolvi fazer esse caderno baseada num caderno de journal viajante que a Julie, do Ei Julie, do Instagram, tá fazendo com as amigas dela. Então resolvi fazer um com as minhas amigas, um pouco mais lembrando a década de 90, onde a gente tinha um caderninho de perguntas e respostas com perguntas do quem você levaria pra uma ilha secreta, uma ilha deserta, qual é seu nome, sua idade, quantos garotos você já beijou, quem é seu crush, umas coisas assim, né? E aí eu resolvi fazer um caderno de perguntas e respostas para as minhas amigas preencherem. Então essa página aqui é com que você trabalha ou já trabalhou. Porque a gente sempre tem aquelas coisas que a gente já trabalhou e que às vezes as amigas não sabem. Então resolvi colocar aqui. E aí, gente, eu fui usando muitos pedacinhos de papel para compor o caderno. E também algumas imagens que eu fiz um arquivo no Canva. Então, se vocês quiserem também esse arquivo no Canva, vocês me falem que eu posso disponibilizar para vocês gratuitamente. Coloco num Drive, sei lá, e disponibilizo para vocês, porque eu acho que é legal a gente conhecer um pouco mais as amigas e que forma mais legal de conhecer do que passando um caderno entre todas elas, sabe? Vou confessar para vocês que eu ainda não finalizei o caderno. Porque cada vez que eu vou mexer nele, eu tenho mais ideias de mais coisas que eu gostaria de colocar aqui nele. E ainda tem muitas páginas em branco. Então eu queria ver se eu conseguia aproveitar todas as páginas que ficaram em branco e colocar mais coisinhas assim, para elas responderem ou às vezes para elas interagirem, sabe? Eu acho que vai ficar muito legal. E aí aqui eu coloquei um papelzinho de fundo para não ficar só o passaporte jogado ali. Então resolvi pegar esse pedacinho de papel que é do Clube da Quimo, que uma das minhas amigas assina e ela divide o clube com a gente. Quando eu assinava o da Algodão Doce, eu também dividia com ela. E agora ela tá assinando o da Quimo, então eu tinha esse pedacinho de papel e achei que super combinou. Nessa página que eu colei o passaporte, eu coloquei Conte uma viagem inesquecível, para elas escreverem assim alguma viagem que foi um perrengue só, ou às vezes uma viagem que foi assim muito legal e que elas não deixam de lembrar, né? Não deixam de esquecer. E aí depois eu colei um mapa do Brasil, deixei um espaço para colocar a legenda, para que elas coloquem, por exemplo, a letra C de Cissa e marque todos os estados que conhece, letra L de Leila e marque os estados que conhece. E aí eu coloquei aqui, que estados você já foi? Na sequência, eu recortei como se fossem passagens de avião. Então, nessas passagens, tem ali o aviãozinho e tem ali alguns dados em inglês mesmo. E a ideia é que elas coloquem com quem e qual é a viagem dos sonhos, sabe? Então, por exemplo, eu gostaria de ir para Paris com meu amor. Eu gostaria de ir para o Egito com as minhas amigas da dança do ventre. Enfim. E aí eu quero muito saber quais são as viagens, os destinos dos sonhos das minhas amigas e também com quem elas gostariam de ir viajar, né? E ali, gente, como vocês podem perceber, eu acabei errando. Então, o que eu fiz? Para não passar corretivo, visto que eu estava escrevendo com uma caneta que é brush pen, eu cortei um pedacinho de papel da última folha, colei e pronto. Ninguém vai nem perceber que tá ali o erro. É claro, todo mundo vai perceber, né? Mas aí ela, na minha cabeça, vai fazer sentido e ninguém vai olhar. Aí atrás, tá vendo? Ele tá passando um pouquinho, tá deixando a folha um pouquinho borrada, porque esse papel ele é bem fininho, né? Ele não foi feito pra isso. E aí eu peguei as passagens e colei por cima, que aí dessa forma fica mais fácil de tapar, né? Então é bom que vai ter bastante colagem, então o próprio papel, um vai tapando a outra coisa que tá junto, né? E aí, como somos em 9, então é eu e mais 8 amigas minhas, eu já colei 9 passagens para que todas possam me escrever. Então, toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, assim, que necessita que
todo mundo faça uma interação no caderno, eu tô sempre deixando 9. Depois eu coloquei aqui qual foi os países que você já foi, que na verdade era pra eu ter colocado lá atrás. Junto com o quê? Com o mapa do Brasil. Porém, eu acabei esquecendo, e aí como eu achei ele aqui, eu já coloquei. E aí eu coloquei também legenda, quais países já foi, né? Então tem aqui bem bonitinho. E aí aqui em cima eu colei um pedacinho de um dos livros da Davi Papier, que está escrito Around the World. Meu professor de inglês, que é uma das minhas amigas que vai preencher o caderno zoando do meu idioma agora. Nunca, porque ela nunca faz isso. E eu coloquei quais lugares do mundo gostaria de ir. Que às vezes, assim, né, passagem só deu pra colocar um, mas eu quero conhecer mais lugares, essa é a oportunidade. O nome do nosso livro é Books e Pets. E todo mundo gosta de ler, nem sempre todo mundo consegue ler, mas todo mundo tem um petzinho, seja um cachorro, um gato, papagaio, periquito, enfim. E aí eu coloquei um desenhozinho de 5 livros, como se estivesse numa estantezinha, assim, um inclinadinho, para que cada pessoa escreva o top livros da vida, o top 5 livros da vida. E aí, aqui, eu não sei se as pessoas vão querer escrever no livro, ou se elas vão escrever na lateral do livro. Então, deixei um espacinho também, porque tem um que tá todo listradinho, então não sei se vai ser bom escrever nele. Mas às vezes dá certo. E lembrando, nós somos em 9 pessoas, então precisava deixar ali espaço para 9. Como sobrou metade da folha, eu aproveitei para fazer um outro desenho, à mão livre mesmo. E aí eu coloquei ali, também peguei de novo as minhas brush pens e coloquei Me Indique um Livro, que elas vão colocar ali o top 5, mas nem sempre esse top 5 vai ser livros pra eu ler, porque eu tenho amigas, gente, que leem coisas muito diferentes. Tem amigas que leem dark romance, que é uma coisa que eu nunca leria na minha vida. Aquela nunca não, porque eu já li alguns de indicação, e assim, é muito traumático pra mim. Então eu queria que essas pessoas, se por acaso tiverem alguma indicação boa, e que saibam que eu vou gostar, ou que acham que tem a ver comigo, me indicassem esses livros, até porque, assim, gente, eu tô numa ressaca literária danada. Pra me livrar dela, eu tô tentando reler Sol da Meia-Noite e Crepúsculo juntos, então tem um quadrinho onde você consegue ler os dois lados da história, então tô tentando fazer isso. E, assim, tô conseguindo ler mais do que eu estava, mas sabe quando você tá tão cansada que nem a literatura consegue te distrair? Você começa a ler e você fica irritada porque você tá lendo? Cheguei nesse nível da vida, né? Não é à toa que estou doente por causa do estresse. Depois aqui eu coloquei vários godezinhos. Coloquei quais suas cores favoritas, para que cada pessoa pinte suas cores favoritas. Então, acho que fica legal, às vezes, colocar aqui uma paleta de cores, alguma coisa nesse sentido. Acho que vai ficar bem da hora. Depois disso, eu resolvi fazer uma arte meio que à mão livre, porque eu já tava ficando meio cansada das legendas estarem no papel, assim, sem gracinha. Então, eu peguei um pedaço de papel, que é o mesmo papel que eu imprimi as coisas, que é um papel reciclável. Colei em cima de um que era xadrezinho, também do livro de recortes da Davi Papier, de papéis. E pronto, fiz ali uma tagzinha para eu escrever. Depois, na sequência, eu fui colando os pratinhos. Eu imprimi também 9 pratinhos com garfinhos e faquinhas, para que as pessoas façam um menu, um jantar, um almoço com a sua comida favorita. E aí aqui pode entrar uma colagem da comida, pode entrar um texto, então deixei uma lateralzinha, pode rolar um desenho, enfim, gente, pode rolar de tudo neste pedaço. E aí, eu quis fazer uma página um pouquinho diferente, então dei uma cortadinha na página, pra ficar uma só pela metade, porque tinha sobrado só uma. E aí acabou que eu cortei pequena demais, porque eu não medi. Então fui eu de novo, arranquei a página que deu errado, até porque eu tô com excesso de página no caderno. E como tem muita colagem, o caderno tá ficando grossinho. Então eu imagino que algumas páginas vão precisar ser removidas pro Airô aguentar. E pra ficar flexível e folheável o caderno, né? Mas isso vai ser uma coisa lá pros finalmente. Depois disso, eu tinha os vasinhos de flores,
Pra quê? Pra gente criar um jardim. E aí eu escrevia que queria um jardim. Fiquei na dúvida se eu ia colocar um jardim mesmo ou se eu ia colocar crie um jardim em vasos de flores. Aí eu deixei só um jardim mesmo. Fiquei ali na dúvida, vai, não vai, vai, não vai. Enfim, deixei só assim. E aí, em cada uma das páginas, eu colei um vasinho de flores, porque a ideia é que elas desenhem flores, ou recortem, ou colem, ou até andem pelo bairro e fotografem flores e coloquem aí, enfim, aí vai ser a criatividade de cada uma. E a ideia é que você coloque seu nome também pra gente saber, né, quem foi que preencheu aquele momento, aquela hora, e quem tava ali naquele momento. Na sequência, que eu terminei aí todos os 9 vasinhos de flores, eu comecei com mais uma interação do caderno, que são quadros negros. Então, são desenhos de quadro negro. Eu tentei ver se dava 3 numa página, não deu. Então, coloquei só 2 por página. Bom que vai ter um espacinho do lado para elas assinarem, ou às vezes para escrever alguma coisa a mais, colocar um post-it com mais alguma coisa, enfim. E a ideia é que, utilizando esses quadrinhos, cada uma me ensine uma coisa legal. Então, pode ser, tipo, qualquer coisa. Pode ser um trava-línguas, pode ser uma receita, pode, sei lá, uma curiosidade sobre alguma coisa. É alguma coisa interessante, me ensine essa coisa interessante. E aí, novamente, somos em 9. Então, eu, de novo, coloquei espaço para as 9 pessoas preencherem. Então, fui colocando aí 9 quadrinhos negros. E depois, na sequência, eu comecei o novo espaço. E aí, assim, gente, eu não quis colocar um para ficar aqui na metade da página. Então, ficou realmente uma página aqui vazia, que a princípio eu não sei com que eu vou preencher, mas por enquanto tá em branco mesmo. Pensei bastante, falei, não sei o que eu faço nessa outra página. Se eu coloco uma outra coisa para que as pessoas aprendam também. Enfim, aí deixei aqui em branco. E aí depois eu coloquei como se fossem pens da década de 90, o Paint, famoso Paint, que vinha em tudo que é computador, que a gente ficava testando, treinar mouse, desenhando coisinhas. E a ideia é justamente essa, rabisque e desenho doodles. Então, utilizando aqui esse layout para fazer qualquer desenho, sabe? Assim, desenhozinho de carinha, de coraçãozinho, desenho que você quiser, seja uma artista e faça um desenho de um rabisco. Antigamente, na década de 90, a gente ficava, enquanto estava falando no telefone, a gente ficava desenhando, né? Então a gente ficava rabiscando. E a ideia é justamente essa, fazer rabiscos mesmo dentro desse espaço. E aí depois ali eu aproveitei que sobrou mais um espaço. Aí eu pensei, o que eu poderia colocar aqui? Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar o jogo do pontinho. E aí eu vou depois contar quantos pontinhos tem, porque eu ainda não fiz isso até agora, para eu verificar quantos traços cada uma coloca. Alguém vai ganhar, se alguém quiser marcar vários, poderá, enfim. Aí vamos ver, marquei ali e vamos ver como é que vai fluir essa brincadeira com o caderno passando. Depois, na sequência, eu resolvi colocar uma TV bem moderna, aquela com o intuito de as pessoas escreverem um pouco sobre seus filmes e séries favoritos. Inclusive, eu estava assistindo filmes e séries enquanto estava fazendo isso. E aí, para não ficar só a TV de novo, porque já tinha ficado só o quadro, só o pente, e aí eu tava meio enjoada tipo da página muito branco, eu recortei mais um pedaço de papel. Achei esse papel super vintage e achei que super ornou com as TVs. Coloquei ali só pra dar, tipo assim, um tapetinho de casa de vó, sabe? E aí fui colando e ficou ótima a posição do caderno, né? Não dá pra ver metade dele. Mas, gente, é sobre isso, né? Sobre eu estar fazendo as coisas e precisar do espaço pra colar também, pra recortar. Então, vocês viram ali que eu fui empurrando o caderno pra cima, pra baixo. Aí eu lembrava que tava fora do enquadramento, eu voltava com o caderno. E faz parte. Aí colei também, adivinhem quantas? Exatamente, 9 TVs, para que todas nós pudéssemos escrever. E aí também sobrou uma parte ali em branco, que eu não sei se eu tinha pensado em fazer
um checklist das minhas séries, dos meus filmes favoritos e pedir para as pessoas assinalarem se elas já viram ou não. Então eu preciso fazer isso, tipo, selecionar quais filmes e séries que eu já vi, que eu gosto, e fazer tipo assim, já viu, não viu, e enfim, vou pensar. E aí aqui eu coloquei indispensáveis na bolsa, recortei como se fossem umas necessaires, sabe? E aí as pessoas ou escrevem, ou desenham, ou cortam e colam, às vezes até de revista, sei lá. Usem a criatividade, a ideia é justamente essa, estimular que minhas amigas usem a criatividade para fazer o negócio. E anotem ali quais foram as suas coisas que são indispensáveis na bolsa, né? Então, que elas carregam sempre. Depois, a ideia aqui é fazer um museu do Louvre de autorretratos. Então, tem vários quadros diferentes e a ideia é que cada uma se desenhe. Sim, gente, esse precisa ser desenhado. Porque a ideia não é ficar bonito, mas ficar legal, sabe? Então, cada uma com o seu retrato. Ah, mas Cecília, tem 9 espaços? Não sei, porque nesses eu acabei não contando. Mas eu sei que tem bastante coisa. Deixa eu até contar agora. Tem 10 espaços. Só que aí tem uns que são pequenininhos, outros que são grandes. E na página anterior, se vocês perceberem, tem dois que ficaram ali do lado de fora. E aí eu acabei colando ali no outro cantinho. Então ainda tem mais 2 pra fazer. E assim, gente, ou vai ficar um vazio, ou alguém vai fazer um outro desenho aleatório ali. Eu sei que assim, vai voltar com a criatividade das minhas amigas e enfim. Depois eu imprimi uma grande conversa de WhatsApp com a minha foto. E a ideia é que as minhas amigas me contem coisas boas ou uma coisa boa que aconteceu com elas na semana que elas estão com o caderno. Ou às vezes no mês que estão com o caderno, enfim. A ideia é que a gente use esse WhatsApp para fazer alguma coisa legal, assim, para me contar alguma coisa maneira que aconteceu. E aí, novamente, lá vou eu de novo, recortar e colar aqui 9 vezes a conversa do WhatsApp. Então, essa hora fica um pouco repetitiva mesmo, gente, porque assim, como eu pretendo passar o caderno por 9 e eu espero que realmente as 9 me respondam, tem disso, né? Eu preciso recortar e colar 9 vezes. E talvez depois no futuro, se mais alguém quiser responder, eu posso atrás fazer um novo, ou às vezes cortar a folha assim no meio dos 2 airô e adicionando novas páginas. Na sequência, eu fiz um CD da década de 90. Antigamente, para quem não sabe, a gente tinha CD virgem que a gente comprava. Então, eles vinham assim, nesse tipo de embalagem, às vezes, a maioria das vezes nem vinha em pacote, ou a gente comprava em vários, assim. E a gente queimava o CD, criando as nossas playlists de música. E a ideia é essa, a gente criar a capa do nosso CD. Então, a gente vai fazer uma arte para o nosso CD. E dentro, no CD, a gente vai fingir que a gente tá com uma caneta de marcar CD e vai escrever as músicas que a gente colocaria. Ou dentro do encarte também, né? Porque tem o verso do encarte ali que dá para escrever também. E a ideia é essa, justamente que o pessoal escreva quais são as suas músicas favoritas do momento. E, gente, por enquanto, ficou assim o caderno. Eu ainda pretendo fazer mais um, com mais algumas ideias, e depois um respondendo para eu começar a passar para as minhas amigas.